Boa noite a todos, quero saudar a todos que estão nos assistindo agora com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nessa data especial, né? Hoje nós estamos numa sexta-feira santa, onde nós lembramos o sacrifício de Cristo Jesus, quando Ele se entregou naquela cruz por amor de nós, quando Ele derramou o seu sangue por nós pecadores, vertendo a sua vida naquela cruz, para que através da sua morte nós tivéssemos vida e vida plena. Então hoje é uma data especial para todos aqueles que professam a sua fé em Cristo Jesus, que creem em Cristo Jesus, né? Que entendem que Ele é o nosso Redentor, o nosso Libertador. Então seja muito bem-vindo e nessa noite nós vamos trabalhar uma temática muito importante também, que é como nós sermos discípulos de Cristo Jesus. É importante entendermos isso porque muitas vezes vemos membros de igreja, vemos pessoas que são afiliadas a uma denominação, mas a verdade é que poucas pessoas são de fato discípulos de Cristo Jesus, que é muito mais profundo. Ser discípulo de Cristo Jesus tem muito mais implicações do que simplesmente pertencer a uma denominação, do que ser membro de uma igreja, do que participar de um grupo, né, religioso. Então nessa noite nós queremos refletir nessa temática, como sermos discípulos de Cristo Jesus. Mas para iniciar, vamos começar com uma oração, clamando a Deus que esteja conosco neste momento, que nos dê sua iluminação, nos dê o seu Espírito, nos dê o poder do seu Espírito Santo para compreendermos a sua palavra e para que possamos pôr em prática, porque até nisso nós precisamos do amor e do poder de Cristo Jesus em nossas vidas, não é verdade? Então vamos orar nesse instante. Convido a fechar seus olhos onde você estiver, nos acompanhando, e oremos neste instante. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado por essa data especial, por esse tempo especial que vamos aqui compartilhar da Tua Palavra, Senhor. Fala conosco, dá-nos entendimento do Teu querer, ó Pai querido, e que Teu Espírito Santo nos traga iluminação e entendimento para que possamos compreender a verdade que está na Tua Palavra. Teu Espírito Santo me use também para proclamar, ó Pai querido, a Tua Palavra àqueles que estarão nos ouvindo, seja agora, seja num tempo futuro. E Pai querido, que o Teu Espírito Santo nos capacite para viver segundo a Sua vontade, porque em tudo nós precisamos de Ti. Fala conosco nesse momento, é o que nós te pedimos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Queridos, para nós refletirmos então nesta palavra, nós vamos usar o texto que está em Lucas capítulo 24, nós vamos ler dos versículos 25 a 33, você tem aí o texto na sua tela, mas se você preferir pode acompanhar também na sua Bíblia, né? De repente você prefere fazer suas anotações aí, fique à vontade. Mas Lucas capítulo 14, versículos 25 a 33 nos diz assim: Grandes multidões acompanhavam Jesus, e ele voltando-se lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Queridos, é interessante que Cristo Jesus, falando sobre a importância do discipulado, ele dá um alerta às pessoas, né, que queriam segui-lo. E ele diz que essas pessoas deveriam pensar muito bem no que estavam fazendo. Deveriam entender o que significa ser discípulo de Cristo Jesus, né? Porque tem muitas pessoas que dizem que querem ser seu discípulo, mas não compreendem o que significa de fato seguir a Cristo Jesus. Não compreendem as consequências do discipulado, né? E aí Jesus disse que a pessoa que não faz essa análise, ela é como uma pessoa que começa a construir uma casa, ou só vai construir alguma coisa, e não faz o devido cálculo, não percebe se tem o dinheiro necessário, se tem os meios necessários. E aí fica aquela obra inacabada, né?
ou como um rei que sai para uma guerra sem ver se ele tem condições de vencer aquela guerra. E aí vai passar vergonha. Por isso nós precisamos entender o que significa de fato seguir a Jesus Cristo, entender o que significa ser discípulo de Cristo Jesus e quais são as consequências desse discipulado, porque senão pode ser que por não compreender você esteja entrando por caminhos errados, não vivendo um verdadeiro discípulo de Cristo, como um verdadeiro discipulado, como um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, né? Então vamos começar definindo o que significa, o que é ser um discípulo de Jesus. Um discípulo de Jesus é alguém que recebeu Jesus como Salvador e fixou todo o seu coração e mente em buscá-lo. Então nós temos que entender, querido, que ser discípulo de Jesus é muito mais do que pertencer a um grupo religioso, é muito mais do que aderir a uma placa de igreja, é muito mais do que isso. Significa realmente se entregar completamente a Jesus Cristo, né? É entregar o seu coração a Ele e realmente com todo o seu coração, com toda a sua mente, buscar a Jesus Cristo de verdade, né? Porque do contrário, você vai ser um adepto de um grupo religioso, vai ser até mesmo um religioso, mas não de fato um discípulo de Cristo Jesus. Então você precisa entender, discípulo de Cristo é aquele que o segue com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, né? É alguém que busca ser parecido com Cristo Jesus a cada dia. É alguém que de fato busca compreender quem é Jesus Cristo e como servir a Jesus Cristo de verdade, né? Não é só o simples fato de você erguer a mão no apelo e ir lá à frente e entregar a sua vida para Cristo Jesus naquele momento. Mas o fato é que ser discípulo de Jesus Cristo é uma entrega diária. Todos os dias nós nos entregamos a Cristo Jesus. Todos os dias nós decidimos segui-lo verdadeiramente, né? E nós precisamos entender, então, que ser discípulo de Jesus significa fazer de Jesus o seu tudo, né? Ele deve ser tudo para nós. E assim também temos que abandonar qualquer coisa que atrapalhe o companheirismo com Ele, a caminhada com Jesus Cristo. Então, querido, Jesus tem que ser o nosso tudo. Ele tem que ser aquilo que nós mais amamos. E nós devemos abandonar tudo aquilo que possa atrapalhar a nossa caminhada com Jesus Cristo. E aí você vai pedir discernimento do Espírito Santo para ver se há algo na sua caminhada que tem te atrapalhado. Queridos, tem pessoas que vão ter que abandonar hobbies que possam atrapalhar. Tem pessoas que vão ter que abandonar hábitos, né, que possam atrapalhar a sua caminhada com Jesus Cristo. Tem pessoas que vão ter que abandonar até mesmo companhias, amizades que te afastam dos caminhos de Jesus Cristo, né? É claro que nós devemos buscar trazer os nossos amigos para Cristo, mas há pessoas que podem nos afastar da caminhada com Cristo, da presença de Cristo. E aí nós precisamos abrir mão de tudo aquilo que nos afasta da presença de Cristo Jesus, né? Da caminhada diária com Ele. Jesus tem que ser o que há de mais importante para nós, né? E nesse sentido, queridos, o relacionamento com Cristo é caro, ele tem um custo, né? Por isso que Jesus disse que antes de caminhar com Ele, você deve avaliar se você de fato compreendeu o que significa, qual é o custo desse discipulado. Querido, na caminhada com Cristo Jesus, nós abrimos mão de muita coisa. É claro que recebemos muito mais, né? Vale a pena, mas você precisa entender que caminhar com Jesus Cristo significa sim abrir mão de coisas que possam atrapalhar nossa caminhada com Ele. Por isso, né, você tem que ser prudente, você tem que fazer como uma pessoa que vai construir algo, que vê se tem o que é necessário para esta construção, ou como um rei que vai para uma guerra para ver se ele de fato tem condições, né, de ganhar aquela guerra. Caminhar com Cristo Jesus, então, significa carregar a nossa cruz, abrir mão do nosso eu, abrir mão de tudo aquilo que nos atrapalha. Tem um custo, sim, né? Caminhar com Cristo Jesus. E é um custo, o custo de segui-lo é abrir mão daquilo que possa atrapalhar a nossa caminhada com Ele, né? Querido, então qual é o custo da renúncia? Para seguir a Jesus Cristo, nós temos que entender que é necessário um abandono total. Mas abandono do quê? Em primeiro lugar, o abandono do pecado. Você precisa ter na sua mente que caminhar com Cristo Jesus é abrir mão do pecado, de uma vida de pecado. Porque é impossível seguir um Salvador santo enquanto se ama o pecado. Ou você abandona o pecado, ou você abandona Jesus. Ou você abandona o pecado, se afasta do pecado, ou o pecado vai te fazer se afastar de Jesus Cristo. Aliás, o homem, o ser humano, quando pecou, a primeira coisa que ele fez foi se afastar da comunhão com Deus, porque ele teve vergonha, teve medo. E o pecado nos faz isso, né?
Então nós temos que entender, queridos, que quando nós decidimos seguir a Cristo Jesus, nós precisamos abrir mão de todo o pecado que nos afasta da presença dele, seja qual for. Tem pecados que possam ser mais complicados para mim e para você é tranquilo, né? Você não sofre com esses pecados, com essas dificuldades, mas talvez você sofra em outras áreas, e aí você vai precisar clamar ao Senhor para te dar forças para abandonar o pecado que te afasta dele, né? O discípulo deve ter um coração que odeia o pecado e busca a pureza. Queridos, é importante entendermos isso, porque há muitas pessoas que parece que quando abrem mão do pecado, estão abrindo mão de algo muito precioso. Ah, mas eu vou ter que abrir mão desse pecado, como se o pecado fosse mais importante, né? Como se estivessem arrancando um pedaço de si mesmo, como se estivesse arrancando um braço, né? E não como se estivesse arrancando algo que faz mal, algo que é ruim, né? Nós temos que entender que o pecado, querido, faz mal, né? Quando Deus nos pede para abandonar o pecado, é porque isso nos prejudica e atrapalha a nossa comunhão com Ele. Algumas vezes, queridos, pode ser que seja necessário abrir mão de posses também. Seguir a Cristo pode exigir o fim de carreiras ou desapego financeiro. Eu me lembro que quando eu decidi seguir a carreira pastoral, eu abri mão de uma carreira numa profissão como um bancário. Eu trabalhava no banco, tinha todas as possibilidades de crescer dentro daquele banco, mas eu entendi o chamado de Cristo Jesus e, queridos, eu não me arrependo. Valeu a pena. Foi difícil? Claro que foi. Com certeza que foi. Abrir mão de carreiras, abrir mão de posses, muitas vezes é difícil. Tanto é que quando o jovem rico chega a Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus, vendo que ele estava apegado demais às riquezas, disse que ele precisava vender tudo e segui-lo. Para outras pessoas, pode ser que isso não seja problema. Jesus não é contra você ser rico, mas se a sua riqueza te afasta dele, com certeza você vai precisar abrir mão de tudo aquilo que te afasta dele, né? Então, se a sua carreira, se as suas riquezas te afastam de Cristo Jesus, não hesite em abrir mão disso, querido, porque muito mais riquezas nós temos na vida celestial e na caminhada com Cristo Jesus, né? Aliás, nós temos que entender que nós não somos donos de nada nessa vida, mas somos mordomos, ou seja, nós administramos aquilo que Deus nos deu, né? Então, nenhuma posse deve ser guardada ou gasta sem a instrução do Senhor. Nós temos que entender que as nossas posses, nossas finanças, devem servir a Deus também. Eu creio que há pessoas que Deus abençoa com riquezas, mas para que essas pessoas possam usar essas riquezas para a obra de Deus, né? Pessoas que vão abrir mão de suas carteiras, ou melhor, vão abrir as suas carteiras para abençoar a obra do Senhor. Pessoas que não são apegadas ao dinheiro, mas tem pessoas, queridos, que não podem ser ricas, porque senão se afastariam da presença de Deus. Talvez você precise abandonar também a sua própria ambição. Muitas pessoas buscam o sucesso pessoal, mas poucos querem realmente seguir a Jesus Cristo. Não estou dizendo, querido, que ter alguma ambição seja necessariamente ruim, mas tem ambições que podem sim nos afastar da presença de Deus. Tem pessoas que querem ser ricas, tem pessoas que querem crescer na sua carreira, tem pessoas que querem muito ter alguma coisa, a ponto de abrir mão da carreira com Cristo Jesus, de uma caminhada com Cristo Jesus, né? E deve ser o contrário. Se a sua carreira te afasta da presença de Jesus, abra mão dela. Se a sua ambição te afasta da presença de Jesus, abra mão dessa ambição, porque o seguidor de Jesus troca os seus planos pelos propósitos de Deus. Queridos, nós vemos que aconteceu isso com Jonas, né? Deus havia enviado Jonas para Nínive, mas ele não queria ir para lá. E ele tentou ir por caminhos que não eram de Deus. E o custo foi altíssimo, né? Com certeza que obedecer a Deus também não é fácil. Nós temos que abrir mão de certas coisas muitas vezes, mas vale a pena, né? Então, querido, não tenha medo de trocar os seus planos pelos propósitos de Deus, porque os seus planos são passageiros e muitas vezes são mesquinhos até, né? São egoístas muitas vezes, né? Mas os planos de Deus, o propósito de Deus, ele é eterno e certamente que vale muito a pena, né? Algumas vezes nós vamos precisar abrir mão dos nossos amados, né? Da companhia dos nossos parentes. Nós vemos que Abraão teve que fazer isso. Abraão teve que sair da sua parentela, da sua casa, da sua zona de conforto, da sua área de proteção e ir para uma terra que ele desconhecia. Mas certamente que Deus abençoou imensamente Abraão, porque ele creu em Deus e obedeceu a Deus, né? Então, querido, se houver algum conflito entre o amor ao Senhor e a sua família, a obediência ao Senhor deve ter prioridade.
Eu não estou falando que você vai virar as costas para os seus familiares. Não é isso. Eu não estou falando que você não deve mais falar com seus familiares. Também não é isso. Mas, querido, muitas vezes nós vamos ter que abrir mão da presença dos nossos familiares, da companhia dos nossos familiares e ir para lugares que Deus nos enviará, que vai nos enviar. Por exemplo, se você é um missionário, tem um chamado missionário, você certamente terá que ir para distante dos seus familiares. Hoje, com a graça de Deus, eu tenho a presença dos meus pais próximo a mim. Mas por muito tempo eu não tive esse privilégio, por amor ao Senhor. E queridos, é difícil? Sim, claro que é difícil. Mas vale a pena? Com certeza que vale a pena, né? Algumas vezes nós vamos precisar abrir mão até da nossa própria vida, né? Quantas pessoas abriram mão de suas vidas para servir ao Senhor? Nós vemos, né, os amigos de Daniel que abriram mão de suas vidas, eles não sabiam se iriam ser poupados ou não. E pela graça do Senhor foram poupados, mas eles estavam dispostos a abrir mão da sua própria vida por amor a Deus. Nós vemos que Daniel também, quando foi lançado na cova dos leões, ele não sabia se ele seria salvo, mas ele abriu mão da sua vida por amor a Deus. Estevão abriu mão da sua vida por amor a Cristo Jesus. Paulo depois também abriu mão da sua própria vida por amor a Cristo Jesus, né? Então o passo final no discipulado é a negação do eu. Significa cancelar o direito sobre si mesmo e estar disposto a ser nada, se assim ele desejar. Que ele cresça para que nós diminuamos, ou melhor, que nós diminuamos para que ele cresça, né? Eu lembro que tinha uma música que a gente cantava quando era criança que dizia assim: convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça, convém que Jesus cresça mais e mais, e que diminua eu, e que diminua eu, e que diminua eu mais e mais. Não sei se você se lembra dessa musiquinha, né? Mas convém que Jesus cresça em nós e que nós diminuamos para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado através de nós. Agora, querido, o discipulado, ele tem um fundamento. Seguir a Jesus Cristo é feito com base em um fundamento, né? E isso significa que não basta se render. O seguidor precisa de uma base sólida para caminhar. Então não é só se render a Cristo Jesus, mas você precisa saber, né, qual é a base, como fazer esse caminhar. Com base em quê? Né? Como seguir a Cristo Jesus? Então, para que você possa seguir a Cristo Jesus, você precisa ter a sua vida baseada numa vida de leitura da palavra de Deus. Você precisa conhecer a palavra de Deus. O seguidor deve ler e estudar a Bíblia seriamente. Querido, quem não conhece a palavra de Deus não tem como ser discípulo de Cristo, porque toda a instrução, aquilo que Deus quer, o propósito de Deus para as nossas vidas, está na Bíblia. Né? Se você não conhecer a palavra do Senhor, você não vai saber como seguir, o que você precisa abrir mão, o que você precisa construir na sua vida, como obedecer a Cristo Jesus. Então, alguém que de fato quer seguir a Cristo precisa ter um compromisso sério com a leitura da palavra. O estudo deve ser feito com uma mente alerta e um espírito submisso, pedindo revelação divina. Aliás, tem um estudo, se você quiser depois acessar a minha página, o meu canal no YouTube, né, ou aqui também no Facebook, tem um estudo lá que é chamado Lendo a Bíblia de Modo Sobrenatural, e eu falo sobre isso, como ler a palavra do Senhor de forma a compreender a vontade dele, para que ele se revele a nós, que a nossa vida seja transformada, né? Então você não deve fazer uma leitura superficial, mas sempre que for ler, peça do Espírito Santo direção, para que você possa compreender a palavra e se submeter à vontade do Espírito Santo de Deus para a sua vida. Porque quando você ler a palavra de Deus, Deus vai se revelar a você. Deus vai dizer o que Ele requer de você, o que você precisa fazer, né, para servi-lo da forma correta. E querido, seguir a Cristo Jesus não pode ser de qualquer jeito, mas tem que ser sempre de acordo com a palavra do Senhor. A Bíblia tem que ser a nossa única regra de fé e de prática. Mas também, um discípulo de Cristo tem que ser um lutador de joelhos, porque a oração deve ser prioridade em nossas vidas. A leitura da palavra e uma vida de oração. Sem oração, queridos, não temos como compreender a vontade de Deus, não temos como render as nossas vidas, não temos como vencer na caminhada de discípulos. A oração é fundamental, porque através da oração nós nos submetemos a Deus. Através da oração, Ele fala conosco também e nos fortalece para que possamos obedecê-lo, né? Então a oração, ela tem que ser prioridade na sua vida. Antes de pedir necessidades pessoais, a preocupação deve ser o reino e a vontade de Deus. Aliás, isso é importante também entender. Quando você for orar,
Coloque o reino de Deus como prioridade na sua vida. Busque em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, quando você for orar, se coloque diante do Senhor. Se submeta ao Senhor. Peça para que Ele te ajude, a abrir mão do seu ego, mas para que Ele te mostre como servi-lo, como servir no reino de Deus, Deve ser a nossa prioridade. Querido, o servo de Cristo Jesus, o discípulo de Cristo Jesus, deve ter obediência total ao Mestre. A obediência, aliás, ele é um teste crucial do discipulado. Deus não aceita obediência parcial. Para Ele é tudo ou nada. Não tem como entregarmos apenas parte da nossa vida a Deus. Temos que entregar tudo, nossos bens, nosso desejo, nossa vontade, nossos sonhos e projetos, nossa família, nosso futuro, a nossa própria vida tem que estar nas mãos do Senhor. Por isso você precisa entender que o discipulado é caro, sim. Tem um preço muito alto, mas vale a pena. Vale a pena servir, porque muito mais tem o Senhor para nos dar do que nós podemos oferecer a Ele. Por mais que você possa pensar que a sua vida é preciosa, mas muito mais tem Ele para te oferecer do que a sua própria vida. Queridos, nós temos que entender que também o discipulado tem um propósito e um caminho para ser trilhado, O propósito do discipulado é sermos semelhantes a Cristo Jesus e darmos frutos, Então, o objetivo final do discipulado é tornar-se como Cristo e reconciliar outros homens com Deus. Esse é o propósito do discipulado. Primeiramente, sermos parecidos com Cristo Jesus. Nós temos que a cada dia parecer mais com Ele. A cada dia abrirmos mão dos nossos achismos, do nosso eu, para que o caráter de Cristo seja manifesto em nós. Para que a cada dia nós possamos ser libertos do pecado, do nosso eu, e sermos preenchidos pela vida de Cristo em nossas vidas, Como Paulo diz, não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Assim deve ser. Então, esse é o propósito. Mas também nós devemos levar outras pessoas a conhecerem a Cristo Jesus e a caminharem com Cristo Jesus, a serem discípulos de Cristo Jesus. Então, são discípulos formando discípulos. Nós temos que entender que esse é o nosso propósito. À medida que nos tornamos cada vez mais parecidos com Cristo, nós também levamos outras pessoas a conhecer a Cristo Jesus e a se tornarem parecidos com Ele também. É por isso que Paulo pôde dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, Paulo caminhava com Cristo, mas também entendia que seu propósito era levar outras pessoas a caminharem com Cristo Jesus, Todo discípulo tem a obrigação de conduzir outros a Cristo, que por sua vez crescerão e farão o mesmo. Então é discípulo gerando discípulos, ovelhas gerando ovelhas. Esse é o propósito de Cristo para as nossas vidas. Você não pode, querido, achar que sua função é simplesmente sentar no banco no culto domingo à noite e assistir o culto, e que a sua vida se limita a isso. Se você tem vivido dessa forma, em nome de Cristo Jesus, querido, coloque-se diante do Senhor, peça perdão, entregue o seu coração para Ele e diga: Cristo, eis-me aqui. Jesus, usa minha vida. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, eu gosto de falar muito na nossa igreja que Deus não deu a ninguém o ministério de aquecedor de banco. Deus não te chamou para ser aquecedor de banco, mas Deus te chamou para ser pescador de vidas, pescador de almas. Deus te chamou para conquistar vidas para Cristo, Tinha um cântico antigo também que eu me lembro quando era criança, que a gente cantava assim: com minha espada eu vou lutar, com meu martelo eu vou pregar, pois tenho muito que trabalhar, há muitas almas para salvar. Queridos, nós temos muitas almas para salvar. Nós precisamos sair do nosso comodismo, das nossas quatro paredes. Aliás, deixo aqui também a dica para você assistir uma palavra que está lá na minha rede também, no meu canal do YouTube, que fala muito sobre isso, querido, sobre a importância de entendermos que Cristo nos chamou para trabalhar, para nos envolvermos, para sermos uma igreja missional, uma igreja que ganha vidas para Ele, Nós não podemos nos conformar. Mas precisamos entender também, queridos, que o caminho do discipulado não é uma vida de mar de rosas, não é um caminho de glórias, mas é o caminho da cruz, é o caminho, sim, também do sofrimento. Claro que nós não vamos viver o tempo todo em sofrimento, mas nós não estamos isentos de sofrer, Sofrer faz parte do pacote de pertencer a Ele.
Por isso que ele disse, é importante você entender o custo do discipulado. É necessário você compreender o que isso significa. É necessário você entender se você está preparado, se você está disposto. Aliás, quando Cristo Jesus começou a falar sobre quem ele era, sobre qual era o significado do discipulado, o custo do discipulado, muitos pararam de segui-lo, muitos o abandonaram. Enquanto Jesus estava fazendo milagres, enquanto Jesus estava fazendo curas, enquanto tudo parecia um espetáculo, né, de milagres, as pessoas queriam seguir. Mas quando o discipulado mostrou o seu custo, muitos o abandonaram. Espero que você não o abandone. Você tenha compreensão. Você não seja iludido. Você seja uma pessoa iluminada. Compreenda, mas compreenda também que vale a pena, né? Que aquele que abrir mão da sua vida por Cristo Jesus vai colher 100 vezes mais, já aqui nesta vida e muito mais na vida eterna, né? Então entenda, querido, que o processo, que na caminhada com Cristo Jesus, o sofrimento também faz parte, né? Entenda que nessa caminhada, muitas vezes Deus vai precisar nos podar também. Nós somos, né, como galhos ligados a Cristo Jesus e muitas vezes é necessário que Ele nos pode para que possamos produzir, né? Deus permite que os sofrimentos, muitas vezes, venham sobre nós para remover imperfeições e orgulho, visando que o seguidor dê mais fruto. Nós vemos que Paulo viveu isso, que ele sofreu por amor a Cristo Jesus. E quando ele orou pedindo que Cristo removesse o espinho, né? A resposta do Pai de amor foi: Paulo, a minha graça te basta. Deus permitiu que aquele sofrimento servisse para tornar Paulo uma pessoa mais humilde e dependesse de Cristo Jesus, né? Dependesse do cuidado de Deus. O sofrimento, ele nos serve como um professor para dependermos de Deus, para entender que necessitamos dele e que somos pó. Mas entenda, querido, que o verdadeiro sofrimento cristão é aquele aceito voluntariamente por amor ao Evangelho. Nós precisamos fazer isso e de forma voluntária. É fácil? Não, não é. Mas nós temos o poder do Espírito Santo para nos capacitar a abrir mão do nosso eu. E para concluir, queridos, eu quero te dizer que o discipulado ele tem uma recompensa, né? Primeiramente nessa vida. O discípulo recebe 100 vezes mais em termos de comunhão, hospitalidade e ajuda material na família da fé. Além disso, desfruta de uma paz que o mundo não pode dar. Então nós temos aqui as bênçãos do Senhor já nessa vida, né? Aquele que abre mão do seu eu por amor a Cristo Jesus, colhe frutos nessa vida sim. O cuidado de Deus, né? Deus está sempre ao nosso lado e nos mostrando o seu poder, né? Vamos provar coisas inimagináveis se tão somente crermos e confiarmos em Deus e o seguirmos, né? Mas também teremos o benefício, a recompensa na outra vida, melhor dizendo. A garantia da vida eterna e a transformação em um corpo glorioso semelhante ao de Jesus. Esse é o maior benefício, participarmos da vida eterna, irmos para o céu e vivermos a eternidade com Cristo Jesus. Mas lembrarmos também que no tribunal de Cristo, nossas vidas serão testadas pelo fogo. Não se trata de salvação, mas de galardão baseado na qualidade, motivo e fidelidade do nosso serviço. Ou seja, quando chegarmos na vida eterna, aqueles que são salvos não serão mais julgados para condenação, mas suas obras sim serão julgadas para recebermos o galardão, para recebermos o fruto da vida que dedicamos a Cristo Jesus. E com certeza, eu espero que você também, né? Eu quero chegar lá no céu e ter muitos galardões, saber que as minhas mãos estão cheias de obras de serviço ao Senhor, de frutos que alegrem a Cristo Jesus, né? Não quero chegar lá de mãos vazias. Espero que você também não queira, mas que possamos ter muitos galardões, né? Muitas recompensas de Deus. Queridos, o Senhor Jesus quer discípulos hoje. A ação não pode ser adiada para amanhã. Você precisa entender isso. Não seja inocente, não seja ingênuo. Saiba que a vida com Cristo Jesus não é fácil. Significa abrir mão de muita coisa, mas entenda que vale a pena. E essa não é uma escolha, é uma necessidade. Você precisa decidir obedecer. Você precisa fazer isso hoje, porque é um imperativo urgente de servirmos a Cristo Jesus. Seguir a Jesus é um compromisso do qual apenas a morte nos libertará. Então você entenda que enquanto você tiver vida, é importantíssimo você servir a Cristo Jesus. Quando nós
não estivermos mais aqui, aí nós colheremos o fruto desta vida. Mas enquanto você estiver aqui, querido, decida servir a Cristo Jesus, porque vale muito a pena. Querido, eu espero que essa palavra possa trazer compreensão, te ajude a entender. Se você ainda não decidiu servir a Cristo Jesus, faça isso quanto antes. Eu sei que não é fácil, mas vale a pena. Eu posso te garantir, porque eu tenho vivido isso na minha vida. E sei que nem sempre é fácil, mas o Senhor tem nos dado tantas bênçãos, querido e querida, que eu não trocaria por nada. Se eu pudesse, faria tudo de novo. Talvez melhor, né? Talvez não cometendo os mesmos erros, né? Mas certamente que vale a pena. Então, decida nessa noite entregar sua vida a Cristo Jesus de fato. Que Deus possa ser não apenas, que Jesus seja não apenas o seu Salvador, mas também seja o Senhor da sua vida. Que Ele, de fato, possa conduzir a sua vida, como Ele bem entender, porque Ele sempre tem o melhor para nós. Quero te convidar a orar mais uma vez comigo nesse instante. Pai querido, Pai de amor, muito obrigado pela Tua palavra que nos mostra que é importante te seguirmos. A Tua palavra não floreia nada, não nos ilude, não nos engana. Ela mostra a realidade. Não é fácil, mas vale a pena. E em tudo o Senhor nos dará força para te seguir. Pai querido, que este que está me ouvindo, que esta que está me ouvindo agora, neste momento, possa decidir, se ainda não fez isso, te seguir de verdade. Que possa decidir te servir, porque vale a pena. Sei que não é fácil, mas o Teu Espírito Santo nos fortalece para cumprirmos com esse chamado, com essa vocação. E certamente que todo aquele que abrir mão da sua vida por amor a Cristo, receberá muitas vezes mais nessa vida e na vida eterna que nos aguarda também. Assim nós oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, eu te desejo que você tenha um final de semana abençoado, né? Um feriado abençoado, que você tenha um tempo de reflexão também, e assim como Cristo entregou sua vida por amor de nós, entregue a sua vida para Ele, porque vale a pena. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo final de semana e fique na paz no nome de Cristo Jesus.